Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Wikiodonto 32. O objetivo hoje é a gente entrar com um vídeo falando sobre técnica de moldagem convencional com fio de afastamento gengival. Essa é uma prática do dia a dia do clínico, do reabilitador oral, de quem trabalha com a dentística, e tem algumas dicas aqui que eu sei que pode mudar a sua vida aí no seu dia a dia. Dicas práticas e que a gente vai passar aqui para vocês. Venha com a gente. Vamos aqui para a nossa tela então? Então o objetivo aqui, como eu falei, falar sobre moldagens. A gente vai procurar falar de maneira bem dinâmica, focando em alguns pontos específicos, já que essa é uma rotina, né, do dia a dia de muitas pessoas. Mas tenho certeza que alguns detalhes podem fazer a diferença. Então fique com a gente e venha assistir esse vídeo aqui. Um dos detalhes a se chamar a atenção é o que? Espátula de inserção de fio. Existem vários fabricantes. Nesse caso aqui, como exemplo, tem um instrumental da Rufrid aqui. Mas o detalhe importante é a gente observar essa pontinha ativa em que vai funcionar para você inserir o fio no sulco gengival. Existem instrumentais com ela serrilhada e também com a ponta lisa. A ponta lisa eu não gosto muito porque os fios de menor espessura têm dificuldade para você inserir no sulco. Já a serrilhada, aí vai uma dica aqui. Alguns fabricantes têm esse serrilhado muito pontiagudo e às vezes quando você está colocando o fio, ele puxa o fio e você perde todo o trabalho que você já tinha feito até então. Então a dica aqui é o seguinte: pega uma borracha dessa de acabamento de cerâmica, pode ser uma rosa, uma cinza, vai na pontinha do instrumental e dá um acabamentozinho para ela ficar um pouquinho mais abaulada. Você não vai ter mais esse problema de correr o risco de puxar o fio quando você está inserindo. Quem faz isso no dia a dia já teve esse dissabor de acontecer quase que no final da colocação do fio, puxar o fio e ele sair todo e você ter que começar o procedimento novamente. Então vamos em frente. Segunda coisa super importante: qual tipo de fio a ser utilizado? Aqui como exemplo eu trouxe para vocês o Ultra Pak da Ultradent, que é um fio que eu tenho experiência com ele há muito tempo. Existem outros fios com o mesmo padrão, mas existem fios só de algodão, por exemplo, que dificultam mais o procedimento do que facilitam, tá? Então aqui uma dica, não só pela marca, mas o fio Ultra Pak com diversas espessuras é um fio interessante para esse tipo de procedimento, e a gente vai ver na sequência. Terceiro fator importante aqui de ser falado: a utilização de um hemostático. Como exemplo aqui trouxe para vocês o Hemostop, que é um líquido, é uma solução, e aí você tem que colocar dentro do pote Dappen e colocar esse primeiro fio embebido dentro do pote Dappen. Ultimamente eu tenho utilizado um gel, esse hemogel, que facilita você colocar dentro do sulco e aí você já vem com o primeiro fio para inserir dentro desse gel. Como ele é mais viscoso, ele fica mais contido na região e dá menos trabalho. Terminou esse paciente, vai usar em outro paciente, você descarta essa pontinha e você coloca outra ponta para usar no outro paciente. Então é bastante interessante, tenho gostado muito. Então vamos no passo a passo em si da moldagem. O primeiro fio selecionado para a gente inserir é um fio aqui, como eu estou utilizando o Ultra Pak. Outros fabricantes têm outras numerações e aí você vai ter que se adequar de acordo com o sistema que você está utilizando, mas aqui no Ultra Pak o fio mais fino é o 000, esse pretinho aqui que vocês podem observar. Então esse é o 000. Esse fio, ele, como eu disse, ele vai estar embebido em uma solução, pode ser no gel, como eu estou exemplificando aqui na foto, ou pode ser com Hemostop, como eu falei antes. E a gente vai sempre começar a inserir esse fio no sulco pela vestibular. Por quê? Isso é bem lógico. O primeiro fio, ele tem que ficar todo dentro do sulco e ele tem que contornar o dente e ele tem que terminar de preferência 0 a 0. Evitar com que ele fique sobreposto.
principalmente quando o paciente tem um fenótipo gengival fino. Por quê? Se ele tem um fenótipo gengival fino, essa sobreposição pode ficar coincidente com o término do seu preparo e dificultar a entrada do material de moldagem, e aí sim você não vai ter uma individualização do que é término de dente e margem gengival. Então, por isso, esse primeiro fio ele tem que terminar 0 a 0. Se ele não ficar coincidente 100%, é melhor que ele fique um pouquinho aquém do que ele ficar sobreposto. Então, daí a dica lógica de você começar a inserir o fio pela vestibular, porque depois que a gente deu a volta em todo o dente, se ele estiver sobrando, é uma área fácil de você cortar o excesso e terminar 0 a 0. Essa é a dica importante para o primeiro fio. Então vamos no nosso passo a passo. Então, colocando o fio, a gente vai contornando o dente até a gente terminar de contornar o dente por completo, 360 graus. E quando a gente tem uma visão mais aproximada, a gente vai ver que esse primeiro fio, ele desaparece. A gente quase que não vê. O objetivo principal desse primeiro fio é ele conter qualquer tipo de hemorragia, evitando interagir com material de moldagem e gerando uma cópia inadequada, ou também o exudato, né, do próprio sulco. Então, esse é o objetivo do nosso primeiro fio. Ele não tem o objetivo de promover afastamento gengival, tá? Quando eu olho por oclusal, a gente vê que o fio some dentro do sulco, né? Dá para ver aqui um pouquinho dele, um pouquinho aqui, mas ele some dentro do sulco. O objetivo dele ser fino é exatamente essa, né? Não causar nenhum trauma aos ligamentos periodontais e com o objetivo de conter o exudato ou qualquer tipo de sangramento durante o procedimento. Bom, segundo fio, como que eu seleciono o segundo fio? Eu acabei de falar para vocês que existem várias espessuras, né? Então a dica para você selecionar o segundo fio, que vai ser o fio responsável propriamente pelo afastamento da margem gengival do dente, é a gente observar o fenótipo gengival. Todo paciente que tem um fenótipo gengival muito delgado, muito fininho, geralmente ele tem uma profundidade de sulco também pequena. Então, para esse caso, eu vou ter que utilizar um fio menos espesso do que o fio número 1 aqui no caso da Ultrapac. Posso utilizar um fio 0 ou um fio 00, né? Mas nessa situação aqui, em que eu estou utilizando um manequim para exemplificar, eu estou considerando que o paciente tem um fenótipo gengival espesso e, logicamente, com uma profundidade de sulco maior. Então, eu preciso de um fio mais espesso para promover, sim, o afastamento da margem gengival do término do preparo. Bom, nesse segundo fio, diferentemente do primeiro, eu não vou utilizar o hemogel, porque o objetivo desse fio é ação mecânica. Eu preciso que ele faça o afastamento da margem gengival do término do preparo, ok? Então, para esse fio, eu não vou utilizar o hemogel. Se vocês observarem no fio da Ultrapac, ele tem aqui, ó, um azul com branco entrelaçado. Nesse fio, ele tem um componente elástico. Esse elástico é que vai ajudar a fazer essa força mecânica para separar o fio, para separar a margem gengival do término do preparo. Segundo detalhe importante, por onde eu começo a colocar o segundo fio? Já falei para vocês que o primeiro fio a gente começa pela vestibular, porque depois fica fácil de cortar. E agora vamos pensar logicamente, por onde eu devo começar a colocar o segundo fio? Bom, eu acabei de falar para vocês que o segundo fio ele tem o objetivo de promover o afastamento da margem gengival do término do preparo. Então, o ideal é que eu comece a colocar o segundo fio aonde eu precise promover maior afastamento gengival. Geralmente é na região de papila, região proximal dos dentes anteriores.
Mas acontecem situações clínicas de dentes posteriores onde a gente precisa de um afastamento maior em determinada região. Então vai a segunda dica importante aí. Guarde, lembre desse detalhe, dessa dica, na hora que você estiver executando lá no seu caso clínico. Lembre que o segundo fio você deve começar a colocar aonde você precisa promover um afastamento gengival. Por quê? Porque depois que você der a volta de 360, se esse sulco for mais profundo e ele tiver engolido o fio, a tua margem gengival ela vai encostar de novo aqui no término do preparo. E o fio ficou submerso como o primeiro fio. Então você precisa de um segundo fio aqui. Como você deu a volta, você pode continuar aqui e promover esse afastamento gengival. Esse é o detalhe, essa é a dica importante. Sacou essa? Mantenha aí guardado na memória. Vamos lá. Então começamos a inserir o segundo fio. Ideal também é a gente não apoiar a espátula na pontinha do fio. Por quê? Como ele é um entrelaçado, muitas vezes ele pode desfazer esse entrelaçado. Então pegue a sua espátula, coloque a cerca de 1 milímetro mais ou menos da ponta e você insere esse pedacinho para prender o fio. Depois que você colocar um pouco mais o fio, aí sim você volta aqui e só insere essa pontinha dentro do sulco. Essa é uma dica interessante também, tá? E por fim, depois que a gente terminar de dar a volta toda ao dente, a gente tem que ter essa visualização do fio. A gente tem que visualizar o fio ao redor de todo o dente. Isso significa que esse fio está promovendo o afastamento necessário da margem gengival do término do preparo. Esse é o objetivo do segundo fio. Quando a gente tem uma visão mais aproximada, a gente tem que ver isso daqui, ó. Olha só, o afastamento da margem gengival do término do preparo. Por que aqui está escuro, gente? Se fosse um dente natural, a gente estaria vendo essa área escurecida aqui da cor do dente. Como eu disse, esse é um manequim, e um manequim de periodontia. Então o objetivo aqui é só didático. A gente vai ter a oportunidade de ver em outro vídeo essa aplicação clínica, mas é importante a gente saber a técnica, a dica, a didática, para aí sim a gente colocar em prática, ok? Então é isso que eu preciso observar depois de colocar o segundo fio. Por uma visão oclusal, é isso que eu tenho que ver. O fio ao redor de todo o dente. Se em alguma parte eu coloquei o fio, ele ficou submerso e a margem gengival encostou novamente aqui, ó, no término do preparo, eu preciso colocar mais um fio aqui e promover esse afastamento. Daí a importância de você selecionar um fio com espessura de acordo com a profundidade de sulco e que, ó, relembrando aqui, a dica é fenótipo gengival espesso, geralmente tem um sulco mais profundo e permite um afastamento maior. Fenótipos gengivais mais finos, delgados, a gente precisa utilizar um fio mais adequado, mais fino. Porque se eu tentar inserir um fio com essa espessura e um sulco mais delgado, o que vai acontecer é que eu vou promover uma força adequada, inadequada, né? Porque ele está com um volume maior do que o espaço e eu posso promover rompimento das fibras periodontais. Interessante falar sobre isso. Pensem, eu não gosto de anestesiar o paciente para fazer esse procedimento. Por quê? Apesar de ser um pouquinho doloroso, você orienta o paciente sobre isso, que vai incomodar um pouquinho esse afastamento, mas ao mesmo tempo ele previne que você faça uma força muito grande e possa romper as fibras periodontais. Então, esse é um detalhe importante também, o paciente não anestesiado, tá? Para que você evite de, principalmente os menos experientes, de colocar uma força muito grande e poder romper as fibras periodontais e futuramente causar uma retração gengival, tudo que a gente não quer, tudo bem? Então vamos em frente. Então, no caso, o material de moldagem que a gente vai utilizar na maioria dessas situações
É uma silicona de adição, que é um material que facilita o passo a passo, já vem na pistola, com a pontinha de automistura. E para esse exemplo aqui, eu estou utilizando aqui uma silicona de adição, que é o Futura da DFL. Existem milhões de marcas e todas elas funcionam muito bem, com pequenas diferenças entre viscosidade, escoamento, resistência ao rasgamento. E aí, o importante aqui que eu estou passando para você é a técnica. O material de moldagem, cada um tem o que você já utiliza. É um material que eu adoro para fazer moldagem. A gente vai ter oportunidade de mostrar em caso clínico também, mas como eu volto a dizer, para você que já tem um material de silicone de adição de eleição, é ele que você vai utilizar, se atentando aos detalhes da técnica que a gente está passando aqui. Então vamos lá no passo a passo. Deixei o segundo fio, uma pontinha dele para fora. Por quê? Porque é onde eu vou segurar com a minha pinça e vou tirando o fio no sentido contrário ao que eu coloquei, de maneira delicada. Se eu pegar esse fio e puxar de maneira exagerada, eu posso fazer com que ele corra dentro do sulco e provocar um sangramento, tudo que eu não quero. Então, na verdade, eu vou tirar esse fio delicadamente, assim como a gente apresenta aqui na sequência. Ó, eu vou tirando o fio de dentro do sulco. No momento que eu terminar de tirar o fio de dentro do sulco, a gente vai estar com a margem gengival afastada do dente, apropriada para a gente entrar com uma pontinha e já dispensar a base leve dentro do sulco. A gente contorna todo o dente, comece a inserir a base leve nos locais de maiores difíceis acesso. Então comece lá para você garantir que o material de moldagem foi naquela região para copiar esse detalhe. Depois a gente continua colocando o material leve nos dentes vizinhos e o seu auxiliar, a sua auxiliar, que já estava manipulando a base pesada, já te entregou a moldeirinha com a base pesada e você assenta na região de maneira delicada. Essa base pesada, ela já ajuda a empurrar também o material leve para dentro do sulco. Então, esse é um detalhe. Aguarda o tempo que varia, o tempo de presa, né? O tempo de polimerização do material de moldagem, que varia de fabricante para fabricante. Aguardou o tempo, a gente vai remover e vai verificar se houve a cópia adequada. Temos que fazer a leitura para saber se o nosso propósito de moldagem foi 100% fiel. Se não foi 100% fiel, não dá para dar um jeitinho. Tem que fazer de novo. Não dá. Então, o objetivo é cópia fiel. Como é que a gente sabe que fez uma cópia fiel? Vamos lá analisar. A gente vai ampliar. Ideal você olhar com a lupa e o que eu tenho que ver é exatamente essa imagem aqui. Qual é a leitura dessa imagem aqui? Estou visualizando toda a região de término do meu dente, o material de moldagem que entrou no sulco e com isso garante que eu tenha a individualização entre o término do dente e a minha margem gengival no modelo de trabalho. E eu não tenho que olhar só na parte vestibular, eu tenho que olhar ao redor de todo o dente. Se tiver uma bolha em região de término, tem que repetir a moldagem. Poxa, professor, mas eu tive uma bolhazinha aqui. Poxa, essa bolha aqui, ela não vai interferir em nada no seu trabalho. Mas em região de término, em região interna, é região vital, que vai dificultar a sua adaptação e, logicamente, você vai ter um trabalho desadaptado. Então, bolhas externas à região não tem problema, mas bolhas na região do dente a ser copiado, tem que repetir. Tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer. Vai olhar em todas as posições, vamos ampliar aqui, ó. Aqui está o término do meu preparo, né? Término do dente. A área de base leve que penetrou no sulco, garantindo a individualização. Por distal e por mesial a mesma coisa. Aqui a margem e aqui o material que entrou.
garantindo que a gente tenha uma moldagem 100% fiel. Obrigado, espero que a dica tenha contribuído aí para o seu dia a dia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque a gente vai vir com outras dicas e contribuir com a sua opinião, se gostou, se não gostou, se ficou alguma dúvida, estamos abertos a responder aí dúvidas. Um grande abraço, até a próxima, Wiki Odonto 32. Vem com a gente.